No último episódio, Amélia perdeu mais do que um emprego. Perdeu o chão. Mas o que ela ainda não sabe é que do outro lado da cidade, alguém poderoso acaba de perceber o valor do que ela fez e está decidido a encontrá-la. O que acontecerá quando o silêncio de Aurora encontrar eco no coração de um pai acostumado ao controle? E até onde Amélia irá para proteger a única conexão verdadeira que já teve com alguém que também vive no mundo em silêncio? Antes de mergulharmos nessa bela e inesquecível história, conta pra gente de qual cidade você está assistindo e já deixa o like para acompanhar cada capítulo dessa jornada emocionante. O terceiro capítulo chega carregados de emoção, reviravoltas e decisões que podem mudar tudo. Prepare-se, a busca começou e ninguém sairá ileso. A confeitaria já havia ficado para trás, reduzida a um borrão elegante na memória recente de Amélia, mas o peso da demissão ainda se agarrava a ela, com a persistência de uma tempestade que se anuncia no horizonte, densa, abafada, impossível de ignorar. O crachá laminado, que tantas vezes reluzira com orgulho contra seu peito, agora repousava no fundo da mochila, entre papéis amassados e lápis partidos, como um epitáfio silencioso de um sonho abruptamente interrompido. Era apenas um pedaço, de plástico e metal, mas carregava anos de esforço, noites sem dormir, promessas que ela fizera a si mesma e ao irmão de que um dia tudo melhoraria. Agora, aquilo ali enterrado junto a recibos esquecidos e farelos de biscoito, parecia zombar da sua esperança. A luz do fim da tarde se estendia sobre a cidade como um lençol alaranjado, desenhando sombras longas e deformadas nas calçadas, de pedra antiga. As folhas nas árvores balançavam preguiçosamente, e o som distante do trânsito se misturava ao zumbido interior que preenchia sua mente. Um eco de humilhações, palavras cortantes de Raul, o olhar gélido de Jasmine, o silêncio sufocado de Aurora. Cada passo exigia mais do que seus músculos. Exigia força para não desabar, não por exaustão física, mas pela frustração que latejava em suas entranhas como uma ferida exposta. Havia algo de cruel no contraste entre o céu tão bonito e o nó em sua garganta. As vitrines refletiam, o sol em tons dourados, como se o mundo lá fora celebrasse alguma conquista que ela não podia tocar. Em meio ao brilho do fim do dia, Amélia caminhava como quem busca ar num mar revolto, segurando as lágrimas com os dentes, tentando manter o rosto firme, porque ali fora ninguém podia saber o que se passava dentro dela. E, no entanto, em cada passo, havia também uma pequena faísca que se recusava a apagar. O toque leve de Aurora ainda ardia em sua pele como um lembrete silencioso de que, mesmo em meio ao caos, havia beleza. Talvez, pensou ela, ainda não estivesse tudo perdido. Talvez aquele dia, por mais cruel, fosse o início de algo que ainda não sabia nomear. Enquanto caminhava pelas ruas já tão familiares do bairro, aquelas calçadas irregulares por onde tantas vezes passou correndo para não se atrasar, os muros pichados que contavam histórias em silêncio, os mesmos portões que se abriam e fechavam como relógios sociais. Amélia sentia uma inquietação estranha em cada passo. Não era medo, tampouco paranoia. Era algo mais sutil, mais antigo. Um sussurro que se enroscava em sua nuca como uma brisa morna de fim de tarde. Era a intuição. Aquela intuição que só floresce em quem já sofreu demais e aprendeu, na marra, a escutar os avisos silenciosos do mundo. O peso da demissão ainda estava ali, firme no estômago, mas havia outra coisa pulsando sob a pele. Uma vibração discreta, constante, que ela não sabia explicar. Algo havia mudado dentro dela naquela manhã. E o ponto de virada não fora o grito de Raul ou o olhar acusador de Jasmine. Foi o instante em que os olhos de Aurora tocaram os seus.
Amélia revivia aquele olhar como quem revisita um sonho que insiste em deixar pistas ao acordar. Os olhos de Aurora, grandes, escuros, densos como o céu antes da chuva, tinham dito mais do que qualquer palavra. Tinham pedido ajuda, sim, mas também oferecido algo em troca, uma confiança crua, uma ponte silenciosa entre dois mundos que, até aquele momento, pareciam distantes demais para se encontrar. Havia ali uma comunicação ancestral que escapava da lógica e se instalava diretamente no coração. Um tipo de compreensão que não se aprende nos livros, que não se ensina em curso algum, apenas se sente, apenas se reconhece. Amélia não sabia explicar, mas sentia que Aurora havia olhado dentro dela de um jeito que ninguém mais havia feito. Como se visse além das roupas simples, além do cabelo preso às pressas, além dos olhos cansados, como se visse sua verdade. Essa memória martelava sua mente com a precisão de um relógio emocional. Era como se, a cada batida do coração, uma pergunta ecoasse dentro dela. E se aquilo não foi por acaso? E se aquela menina tivesse sido colocada em seu caminho por algo maior, por alguma força que ela não compreendia, mas sentia com uma nitidez assustadora? O céu começava a escurecer lentamente, tingindo o bairro de tons azulados e dourados. Os postes ainda não haviam acendido, e a luz do fim de tarde criava longas sombras que se arrastavam pelos muros e calçadas. O cheiro de pão assado, vindo de uma padaria próxima, misturava-se com o perfume das damas da noite que começavam a florescer nas calçadas, criando uma atmosfera quase cinematográfica, como se o universo, de alguma forma, soubesse que algo importante estava se desenhando ali, e Amélia, ainda sem entender completamente o que sentia, sabia que aquela sensação de estar sendo observada não vinha de fora. Era um chamado interno, uma certeza intuitiva. Sua história com Aurora estava longe de terminar. Aquela menina, ela sabia. Ela viu algo em mim. O pensamento se repetia como um eco persistente enquanto Amélia caminhava com passos mecânicos, o corpo sendo carregado quase por instinto, mas a mente em outro lugar, ainda presa àquele instante improvável na confeitaria. Ela apertava os punhos ao lado do corpo, como se tentasse conter uma maré dentro de si. Uma maré de memórias, de perguntas, de sentimentos que não sabia nomear. Havia algo de sagrado no olhar de Aurora. Algo que lhe escapava à lógica, mas a atingia com força no peito. A menina não disse uma só palavra, e mesmo assim falou tudo. Leu nela uma verdade que Amélia tentava esconder há anos. A de que por trás das aparências, dos uniformes, das lutas do dia a dia, ainda havia alguém ali, um coração faminto por ser visto, sem julgamento, sem pressa, sem exigir nada. O pensamento doía de tão raro. Era quase uma súplica sendo finalmente atendida. Pela primeira vez em muito tempo, alguém a olhara, não como uma peça de engrenagem, não como um erro esperando para acontecer, mas como gente. Como se existisse beleza e sentido em quem ela era. Chegando à sua rua, os tons quentes do entardecer envolviam tudo com um véu nostálgico. As árvores da calçada lançavam sombras que dançavam no chão rachado, enquanto uma leve brisa balançava as cortinas das janelas abertas das casas vizinhas. Havia o cheiro de feijão fresco no ar, de roupa limpa secando ao sol e de infância remota. Aquela rua, com todas as suas imperfeições, fios embolados nos postes, muros descascando, risadas de crianças escondidas atrás dos portões, era o cenário de sua luta diária. E mesmo com tudo que lhe faltava, ali havia algo que o mundo lá fora não conseguia oferecer. Uma espécie de pertencimento bruto e silencioso. A casa simples surgiu no horizonte como um velho conhecido. Desgastada, sim, mas resistente.
como ela. A pintura das paredes externas já desbotava há tempos, e os vasos de plantas improvisados em latas de tinta vazias pareciam guardar a entrada como sentinelas humildes. O portão enferrujado rangeu como sempre ao ser empurrado, emitindo aquele som áspero que só ela conseguia ouvir como música. Era o anúncio de que chegara em casa. Os cães dos vizinhos, fiéis aos seus rituais, latiam em coro, saudando sua presença como todos os dias. Amélia passou por eles com um sorriso breve e cansado, como quem cumprimenta antigos colegas de guerra. Lá dentro, o tempo parecia correr num compasso mais lento. Dona Cândida, sua mãe, repousava no velho sofá da sala, aquele que já cedia no meio, mas que ela se recusava a trocar. Cochilava com os pés inchados elevados por uma almofada desbotada, e o ventilador antigo zumbia preguiçoso ao seu lado, empurrando o calor com esforço. O rádio, ligado como sempre, sussurrava um bolero esquecido, embalando a casa numa aura de saudade constante. Ao ouvir os passos de Amélia, Dona Cândida entreabriu os olhos. Ainda meio perdida entre o sono e a realidade, não disse nada de imediato, mas o sorriso que brotou em seus olhos foi suficiente para aquecer a filha. Era o tipo de sorriso que não precisava de palavras. Um reconhecimento silencioso. Uma "ainda bem que você voltou". Amélia pousou a mochila no chão com cuidado, como se carregasse algo frágil demais para ser jogado de qualquer jeito. E de fato carregava. Dentro dela, entre os cadernos surrados e o crachá desativado, estavam os restos de um dia que tinha tudo para ser apenas mais um, mas que virara uma encruzilhada, um ponto de inflexão. Sem precisar dizer nada, caminhou até a cozinha. Precisava respirar, precisava se ouvir. E talvez, no silêncio daquela casa modesta, com cheiro de café coado e lembranças de infância, ela encontrasse as primeiras respostas. "Tá tudo bem, minha filha", murmurou Dona Cândida com a voz arrastada, ainda envolta na névoa do cochilo interrompido. Seu tom era baixo, mas carregava décadas de maternidade nas entrelinhas. Aquela habilidade silenciosa que só as avós têm de decifrar a alma pelos olhos antes mesmo que qualquer palavra seja dita. Ela não precisava ouvir para saber. O olhar de Amélia, ao cruzar a porta, dizia tudo. Os ombros arqueados, o caminhar sem pressa, o modo como a filha evitava o contato visual, eram sinais inconfundíveis de que algo doía por dentro. Amélia apenas assentiu, num gesto seco e quase automático, mas carregado de uma dor abafada. Seus olhos buscaram rapidamente o chão, como se fugir do olhar da avó fosse uma tentativa de proteger ambas de uma verdade amarga demais. Havia muito o que dizer, mas naquele momento o silêncio era um escudo. Ela sabia que se falasse, desabaria, e desabar exigia tempo. Tempo que ela não podia se dar o luxo de ter. Sem uma palavra, passou pelo corredor estreito da casa, cujas paredes guardavam marcas do tempo, rabiscos da infância de Caio, fotos antigas amareladas e a pintura, lascada perto do interruptor, que todos esqueciam de consertar. A luz fraca da lâmpada pendurada no teto lançava sombras suaves, e o cheiro de amaciante, misturado ao perfume discreto das flores de lavanda no vaso da estante, trazia uma estranha sensação de acolhimento. Chegando à porta entreaberta do quarto do irmão, Amélia respirou fundo antes de entrar, como se estivesse prestes a cruzar um portal para outro mundo. Um mundo onde as regras da realidade eram suspensas e onde a imaginação era lei. Caio, deitado no chão com o corpo esticado, sobre um tapete desbotado, estava cercado por cadernos, canetas coloridas e lápis de ponta gasta. Seu quarto era um caos criativo, um universo à parte onde nenhuma dor do mundo lá fora conseguia entrar. O som de uma playlist instrumental suave ecoava abaixo de um fone velho conectado a uma caixa improvisada. Ele rabiscava concentrado sobre uma folha amassada,
como se cada traço fosse parte de uma missão importante demais para ser interrompida. O mundo dele não era o mesmo mundo de Amélia. Nele, as coisas não precisavam seguir lógica, e era exatamente isso que o tornava mágico. Sem levantar os olhos, Caio falou, com aquela sabedoria despretensiosa que só os que carregam a alma leve conseguem ter. Tô criando um universo novo. Sua voz saiu baixa, porém cheia de intenção. Os olhos, ainda fixos no papel, brilhavam com entusiasmo. Nesse, ninguém precisa pedir permissão para brilhar. Amélia parou na porta, como se aquelas palavras tivessem atravessado seu peito. Ficou ali, observando em silêncio. O irmão de 15 anos, tão jovem, mas já tão sábio à sua maneira, conseguia dar nome ao que ela sentia e ainda não compreendia. Seu coração apertou. Ela queria dizer tanta coisa, que o mundo real nem sempre permitia brilhar sem consequências, que às vezes o brilho incomodava, que havia um preço por ser quem se é em voz alta, mas ela não disse. Porque Caio, com seu olhar voltado para as estrelas inventadas, parecia enxergar o que os adultos esquecem, que a liberdade de existir começa primeiro na imaginação. Amélia se aproximou, ajoelhou-se ao lado dele e passou a mão nos cabelos, bagunçados do irmão. Não precisava dizer mais nada. Aquele toque era uma resposta, uma promessa silenciosa. Ela ainda não sabia o que viria depois da queda. Mas ali, naquele quarto de paredes cheias de colagens e sonhos, com seu irmão criando um universo onde ninguém precisasse esconder seu brilho, ela encontrou uma fagulha de esperança. E por um instante sentiu que talvez pudesse começar tudo de novo. Ela sorriu, mas era um sorriso diferente dos que costumava oferecer aos clientes da confeitaria. Não era treinado, nem polido, tampouco forçado. Era um sorriso que nascia do fundo, ainda tímido, mas genuíno. Um sorriso que carregava um alívio silencioso, como quem encontra abrigo depois de uma tempestade inesperada. Com cuidado, sentou-se ao lado de Caio, sentindo o chão frio sob as pernas, enquanto o corpo se adaptava àquele espaço pequeno, porém cheio de calor humano. O tapete poído amaciava o concreto debaixo deles, e um raio de sol, filtrado pelas cortinas de tecido fino, recortava a cena com uma luz dourada que deixava tudo com aparência de lembrança. O cheiro de papel, lápis de cera e uma leve fragrância de lavanda pairava no ar. Seus olhos pousaram nos desenhos do irmão, traços vibrantes, tortuosos, mas cheios de vida. Havia planetas com anéis feitos de corações, luas que sorriam e cometas dançantes. Um céu caótico e bonito, livre das leis da física, mas obediente às leis da imaginação. Para Caio, não existia certo ou errado ali. Só a beleza de criar mundos onde ele pudesse existir inteiro. Amélia sentiu um nó na garganta. Aquilo tudo era tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso. O universo que o irmão rabiscava era mais do que uma distração. Era um manifesto silencioso. Era um grito mudo de liberdade, de identidade, de resistência contra um mundo que muitas vezes sufocava quem não se encaixava nos moldes impostos. E então, como um eco suave, surgiu em sua mente a imagem de Aurora. Fechou os olhos por um instante, deixando que aquela lembrança lhe atravessasse o peito. Viu a menina parada diante dela, os olhos castanhos escuros como poços de silêncio e profundidade, encarando-a com uma clareza que nenhum adulto havia conseguido. Aurora não disse nada, e ainda assim disse tudo. No toque breve, no encostar de mãos, na confiança não solicitada, havia algo sagrado ali, um pacto invisível entre duas almas acostumadas a se calarem diante do mundo. Naquele instante breve, entre traços de giz de cera e os rabiscos de constelações inexistentes, Amélia entendeu. Havia mais força em um gesto silencioso do que em 1000 palavras gritadas. Porque por mais que Raul a tivesse humilhado,
e Jasmine a tivesse fuzilado com os olhos como quem crava punhais, nada, absolutamente nada, havia conseguido apagar o que Aurora acendeu dentro dela. Foi mais do que empatia. Foi como um reconhecimento, um chamado. Aurora, com seus fones lilazes e seu mundo interior intransponível, estendeu a mão sem estender. E Amélia, sem saber porquê, sentiu-se vista pela primeira vez em muito tempo. Voltou o olhar para o papel onde Caio desenhava um novo sistema solar e deixou que um pensamento brotasse sem medo. E se ela também pudesse criar seu próprio universo? Um onde cuidar, ouvir e sentir fossem talentos, não fraquezas. A ideia parecia absurda, mas naquele momento, naquele chão cheio de cor e afeto, parecia possível. O universo de Caio, o silêncio de Aurora, o sorriso da avó, todos eles lhe mostravam que ainda havia algo em que acreditar. E isso, aquela centelha persistente, era tudo o que ela precisava para recomeçar. Na mesma cidade onde o luxo silenciava almas e os prédios de vidro refletiam mais vaidade do que luz, uma garçonete ajoelhada no chão frio de uma confeitaria havia, por um breve e silencioso instante, devolvido a paz a uma criança cuja alma parecia feita de estilhaços. Aurora não falou, não sorriu, não reagiu com gestos eufóricos, mas seus olhos, normalmente distantes, como se orbitassem um mundo onde ninguém conseguia entrar, haviam encontrado abrigo nos olhos de Amélia. E aquilo, por mais sutil que parecesse para qualquer um distraído, era uma revolução. Não. Se tratava de simpatia ou caridade. Era algo mais primitivo e essencial. Era conexão. Era amor bruto, ainda sem nome, nascendo no terreno improvável do silêncio, entre farelos de açúcar e o vapor morno do café recém-passado. Um sentimento que ignorava uniformes, hierarquias ou regras escritas em manuais corporativos. Naquele chão de porcelanato polido, entre os olhares indignados de colegas e clientes, Amélia ajoelhava-se não por submissão, mas por instinto. Como quem reconhece, em meio ao caos, um chamado que vem da alma. Enquanto isso, em outra parte da cidade, onde os vidros espelhados isolavam o mundo real e abafavam as dores humanas, com ar-condicionado e silêncio de escritório de alto escalão, Valentim Silvério apertava os olhos contra a tela de um monitor. A sala era ampla, elegante, decorada com sobriedade calculada, madeira escura, aço escovado, arte contemporânea. Tudo ali gritava sucesso e contenção. Mas naquele momento, o homem sentado na poltrona de couro legítimo estava em guerra, com algo que o dinheiro nunca conseguiu comprar: compreensão. Era a 5ª vez que assistia à gravação das câmeras de segurança da confeitaria. Não por desconfiança, mas por insistência de quem está tentando enxergar mais do que os olhos permitem. Na imagem, congelada num frame de silêncio absoluto, Amélia tocava levemente o braço de sua filha. Um gesto pequeno, quase invisível, mas o suficiente para fazer Aurora levantar os olhos. O suficiente para fazer seu corpo, tão acostumado à rigidez da defesa, relaxar por um segundo. Valentim recostou-se, exalando lentamente. Seus olhos castanhos, outrora treinados para analisar números e estratégias, estavam agora presos àquele momento tão simples, tão humano. Havia visto terapeutas tentarem tudo: músicas, brinquedos, técnicas de ponta, todos com palavras elaboradas e diplomas emoldurados. Nenhum deles havia conseguido o que aquela garçonete de coque desfeito e olhos cansados fez sem dizer uma palavra. E isso o desconcertava, porque Amélia não fazia parte da equação. Ela não era um nome nos relatórios, não fazia parte do plano cuidadosamente arquitetado para o desenvolvimento de Aurora. Mas agora, ali, diante dele, estava a prova incontestável de que talvez o que sua filha precisava fosse justamente aquilo que não se podia medir: afeto intuitivo, presença genuína,
alguém que olhasse além do diagnóstico. A mão de Valentim repousou sobre a mesa de madeira maciça, mas seus dedos estavam trêmulos, não de medo, mas de algo ainda mais raro em sua vida: esperança. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que talvez existisse uma brecha, uma pequena fissura na parede que isolava sua filha do mundo. E essa brecha tinha nome: Amélia. Ela não era apenas uma funcionária que havia quebrado protocolos. Não era apenas uma moça gentil que agiu por impulso. Não. Ela era a peça invisível que faltava no quebra-cabeça, a chave que ele não sabia que estava procurando. E agora que sabia, não havia mais como ignorá-la. O dia seguinte nasceu com uma estranha quietude. A cidade despertava aos poucos, mas na pequena casa da rua de paralelepípedos o relógio parecia ter parado. Dona Cândida, com os olhos inquietos, segurava a caneca de café como se fosse um amuleto. O rádio, que normalmente embalava a manhã com boleros antigos, estava desligado. E o quarto de Amélia, vazio. A cama permanecia intacta, com o lençol ainda esticado, como se ela jamais tivesse deitado ali. O casaco surrado que usava nos dias frios ainda pendia no encosto da cadeira, e o caderno de anotações de pedagogia repousava sobre a mesa, aberto na página de um sonho. A educação pode mudar o mundo de alguém, mesmo em silêncio. Caio foi o primeiro a notar. Caminhou até a cozinha com a testa franzida, os olhos ainda meio sonolentos. "Cadê a Amélia?" perguntou, coçando a nuca. "Ela ia me ajudar a terminar o universo hoje." Dona Cândida não soube responder, apenas pousou a caneca na pia, o som seco do encontro com a cerâmica denunciando a tensão que já lhe corroía por dentro. Não era comum. Amélia nunca saía sem avisar, nunca deixava de dar um beijo na avó ou de bagunçar os cabelos do irmão. A ausência dela não era apenas física. Era um silêncio pesado que preenchia cada canto da casa com perguntas não respondidas. Horas se arrastaram como se o tempo tivesse desaprendido a andar. O relógio da parede fazia seu tic-tac seco, insensível ao desespero crescente dentro da casa simples de Dona Cândida. A ausência de Amélia começava a deixar de ser apenas um atraso incomum. Era agora uma ferida aberta, pulsando em silêncio entre as paredes manchadas pelo tempo. Lá fora, o bairro começava a murmurar. Primeiro foi a senhora da venda da esquina, que, enquanto organizava os pães frescos na vitrine embaçada, comentou em voz baixa com um cliente habitual: "A moça da Casa Azul. Parece que não voltou para casa ontem." O comentário se espalhou como o aroma do café recém-passado pelas ruas de paralelepípedos. Alguns vizinhos afirmavam tê-la visto na noite anterior, sentada sozinha no ponto de ônibus, sob a luz amarelada e trêmula de um poste antigo. Seus ombros estavam encolhidos, e ela mantinha os braços cruzados com força, como se tentasse manter intactas as últimas certezas que ainda a sustentavam. Seu olhar, segundo disseram, era o de quem já havia chorado demais. Opaco, perdido, contemplando um horizonte que só existia dentro dela. Um rapaz do bar do seu Geraldo disse, enquanto varria folhas da calçada: "Parecia uma alma desalinhada, como se tivesse esquecido o caminho de volta." Outros cochichavam sobre um carro preto, parado na esquina da rua principal. De vidros escurecidos e motor silencioso, era o tipo de veículo que não combinava com aquele bairro de gente simples. Não era carro de visita nem de vizinho. Ficou ali por um bom tempo, faróis apagados, apenas existindo, como um presságio. "Eu vi sim", disse seu Damião, o aposentado que passava horas na janela com um binóculo velho, mais por tédio do que por curiosidade. Ficou ali parado, sem ninguém sair. Depois sumiu na mesma quietude em que apareceu. Essas pequenas peças,
Uma garota encolhida num banco de concreto, um carro de luxo numa rua de periferia, o silêncio de um celular que não tocava, formavam agora o quebra-cabeça angustiante de uma ausência que fazia mais barulho do que qualquer grito. Dentro de casa, Dona Cândida andava de um lado para o outro, as mãos enrugadas tremendo ligeiramente. O cheiro de café havia se dissipado. E o rádio permanecia desligado, como se até a música tivesse se recusado a funcionar sem Amélia por perto. Caio, em seu quarto, ainda rabiscava estrelas em folhas soltas, mas seus olhos denunciavam que sua mente já não estava entre constelações. Ele desenhava para não pensar. Desenhava para não imaginar o que podia ter acontecido com a irmã que era tudo para ele. E enquanto o céu escurecia devagar, escondendo o sol atrás de nuvens densas, o bairro inteiro parecia segurar o fôlego. Porque todos sabiam, mesmo sem dizer em voz alta, que quando alguém como Amélia desaparece, o vazio que ela deixa grita em cada detalhe, e naquele momento o mundo parecia estar prestes a escutar. Enquanto isso, no alto de um dos edifícios mais imponentes da cidade, onde o vidro refletia o pôr do sol, como se o céu inteiro estivesse preso entre paredes frias e transparentes, Valentim Silvério permanecia de pé, estático, diante da enorme parede de vidro que emoldurava a paisagem como uma pintura viva. A cidade abaixo parecia miniatura. Ruas, carros, pessoas, tudo tão pequeno, tão distante da sua realidade de poder, influência e decisões sem volta. A cobertura era silenciosa, com móveis modernos em tons de cinza e branco, organizados com precisão quase clínica. Nada ali era aleatório. Tudo tinha sido escolhido por designers, arquitetos e estrategistas. Até o silêncio da sala era calculado, moldado para que nenhuma distração atrapalhasse os milhões que mudavam de mãos em cada reunião. Mas, naquele instante, nenhum relatório, nenhuma ação de mercado ou proposta internacional conseguia roubar a atenção de Valentim. Ele segurava o telefone com os dedos tensos, como se o aparelho pudesse escapar. Seus olhos, castanhos, intensos e exaustos, ainda estavam presos à imagem que sua mente havia revisto incontáveis vezes desde a manhã. Na tela do computador à sua frente, pausada com exatidão quase obsessiva, a gravação da câmera da confeitaria mostrava o instante congelado em que Amélia, ajoelhada, tocava suavemente o braço de Aurora. Era um gesto simples, mas carregado de algo raro, algo que ele não via há anos. Algo que os médicos, terapeutas e especialistas contratados a peso de ouro jamais haviam conseguido provocar em sua filha. A forma como Aurora olhou para aquela moça não era apenas um olhar, era uma abertura, um acesso, como se por um instante o muro que ela havia construído ao redor de si mesma tivesse rachado. E Valentim sentiu, com a precisão de quem sempre soube detectar oportunidades, que ali havia algo mais. Não era só afeto, era conexão. Era a possibilidade de esperança. Com um suspiro contido, virou-se lentamente, caminhando até a mesa onde repousava seu copo, com um dedo de uísque esquecido. Tocou o cristal, mas não bebeu. Estava inquieto. E ele não era um homem que se permitia inquietações. "Achem essa moça!" disse enfim com a voz baixa, porém firme, encarando o assessor que o aguardava do outro lado da sala. Houve uma pausa breve. Então ele completou com uma intensidade quase sombria. Discretamente. Ninguém precisa saber ainda. Seu olhar voltou à tela congelada. Aquela garçonete não era apenas alguém que violou as regras do atendimento. Ela havia transbordado os limites do protocolo com algo muito mais poderoso: humanidade. E Valentim, que passara a vida confiando mais em contratos do que em sentimentos, sabia, com a certeza instintiva de um pai e a frieza estratégica de um magnata, que aquela mulher podia ser a chave que ele nem sabia estar procurando. Mas quando finalmente encontraram a ficha de Amélia, não foi alívio que sentiram. Foi o silêncio.
Um vazio inquietante preenchia o espaço onde se esperava uma resposta clara. Ela não havia voltado à faculdade de pedagogia, nem mesmo para retirar documentos pendentes. A padaria da esquina, onde sempre comprava 2 pães ainda quentes ao entardecer, um para ela, outro para Caio, não a viu há dias. O celular tocava em vão, ecoando em uma linha muda que parecia tão distante quanto ela própria naquele momento. Os contatos de emergência levaram a um único número fixo, de um telefone antigo que ainda ficava pendurado na parede da sala de uma casa modesta, onde o tempo parecia correr mais devagar. Dona Cândida, ao atender, não fingiu força. Sua voz tremia sob o peso da preocupação mal disfarçada. As palavras vinham lentas, medidas, como quem tenta evitar que o medo transborde. Ela não voltou para casa ontem, disse, depois de uma pausa longa demais, e não deixou bilhete nem aviso. Isso não é de Amélia. Do outro lado da cidade, bem distante dos olhos apressados e indiferentes que compõem o centro, onde os relógios correm mais que as pessoas, Amélia andava. Seus passos arrastados varriam calçadas rachadas, passando por muros pichados e portas fechadas. Era um canto da cidade que ninguém olhava com atenção, um lugar que parecia esquecido, como ela se sentia. O céu estava nublado, com nuvens cinzentas pendendo pesadas, ameaçando chuva. O ar era úmido, carregado, como se o próprio dia estivesse retendo o choro. Ela vestia um casaco surrado que não conseguia conter o frio que vinha de dentro. Suas mãos, escondidas nos bolsos, apertavam com força o tecido, como se segurassem algo que poderia escapar a qualquer momento. A sanidade, talvez, ou a última fagulha de esperança. Os pensamentos se embaralhavam em sua mente como fios emaranhados. Um labirinto onde nenhuma saída parecia confiável. O gesto de ternura com Aurora, aquele breve toque, aquela conexão que deveria ter sido luz, agora parecia carregado de consequências injustas. O olhar de Aurora tinha acendido algo nela, um brilho que ela nem sabia que ainda existia. Mas o que recebeu em troca foi uma demissão fria, olhares desconfiados e o peso da vergonha. Ela havia sido tratada como ameaça, e ainda assim, algo dentro dela insistia. Uma centelha silenciosa que resistia à lógica, que se recusava a aceitar que aquilo tivesse terminado. O que sentira com Aurora não era comum, não era profissional, era humano, era instintivo, visceral. Era amor em estado bruto, sem explicação nem planejamento. Amélia parou diante de uma banca fechada, onde o reflexo de seu rosto cansado e pálido se projetava no vidro empoeirado. Os olhos estavam fundos, mas havia uma força ali. Uma força que nem ela compreendia totalmente. A imagem de Jasmine, com seus olhos cortantes e sorriso dissimulado, a invadiu. E junto dela, os gritos de Raul ecoando em sua memória como punhais. Ela não podia permitir que aquela menina fosse deixada nas mãos erradas. Se havia algo que ainda fazia sentido no meio do caos, era esse impulso irracional, mas profundamente verdadeiro, de proteger a Aurora, de voltar por ela, de enfrentar o que fosse necessário para preservar o que havia nascido naquele instante breve e puro, diante das câmeras que, ironicamente, registraram o que os olhos cegos não conseguiram. Vermella respirou fundo, os olhos fixos no próprio reflexo. Então abaixou a cabeça e continuou a caminhar. Sem rumo, mas com um propósito secreto, silencioso e pulsante. Mas Amélia não sabia por onde começar. Estava sentada no banco de uma praça esquecida, entre árvores magras e bancos descascados, pelo tempo, onde folhas secas se acumulavam sem pressa. O céu era uma imensa tapeçaria cinza, ameaçando chuva, como se o próprio universo estivesse em compasso com o caos dentro dela. Suas mãos estavam sobre o colo, inertes, como se tivessem esquecido o que fazer.
Os olhos perdidos entre os galhos retorcidos das árvores buscavam algo que não sabiam nomear. Talvez um sinal, talvez um ponto de recomeço. Ela não tinha um plano. Não havia para onde correr, nem coragem para voltar. O mundo parecia um labirinto de portas fechadas, e cada uma delas levava de volta ao som da voz de Raul, ao olhar envenenado de Jasmine, ao crachá dobrado no fundo da mochila. Tudo nela doía em silêncio. Não a dor física, mas a do espírito, a de quem deu o melhor de si e foi punida por isso, a de quem ousou tocar uma alma frágil com cuidado e foi tratada como ameaça. O que Amélia nem imaginava era que, longe, dali, alguém já a procurava. E não com pressa ou impaciência, mas com um tipo de urgência que só nasce quando algo essencial escapa por entre os dedos. Valentim Silvério não era um homem que se deixava afetar facilmente. Era acostumado a tomar decisões firmes e cortar laços com precisão cirúrgica. Mas naquele dia, dentro de seu escritório de vidro, onde o mundo parecia controlável por gráficos e números, ele se via inquieto, porque havia visto algo nos olhos da filha, algo que ele nunca conseguiu alcançar, mas que aquela garçonete, em minutos, havia despertado. Ele não estava buscando apenas uma funcionária, estava, sem saber, buscando redenção. E Amélia, perdida entre pensamentos fragmentados, nem sonhava que sua ausência, tão quieta e discreta, em breve provocaria mais ruído do que sua presença tímida jamais ousou provocar. Porque às vezes é quando alguém some que se percebe o tamanho de seu impacto, porque há pessoas que, mesmo sem levantar a voz, têm o poder de tocar o que os outros ignoram. E quando uma alma como a dela desaparece, o mundo, por mais apressado, por mais distraído, por mais cego que seja, sente falta. Na confeitaria, os clientes habituais estranhavam o silêncio na mesa dos fundos. Na faculdade, a cadeira vazia parecia mais vazia que o normal. Na casa modesta, onde Caio desenhava estrelas, o ar parecia mais pesado, e Dona Cândida fingia não perceber que o relógio da parede passava das horas costumeiras. Aurora, mesmo sem palavras, tinha os olhos mais inquietos, como se algo dentro dela soubesse, como se a ausência de Amélia ecoasse em um lugar onde só ela podia ouvir. Naquele dia nublado, o mundo seguiu seu ritmo impessoal. Carros buzinando, gente passando, apressada, notícias correndo pelos rádios. Mas dos corações tocados por Amélia, uma certeza começava a crescer com força. O silêncio que ela deixou era barulhento demais para ser ignorado. Amélia desapareceu, mas seu gesto simples e corajoso deixou rastros que ninguém esperava. Enquanto Valentim movimenta seus contatos em silêncio, uma sombra cresce dentro da confeitaria. Jasmine não aceita ser esquecida e está disposta a tudo para se manter no centro. No próximo episódio, será que Amélia será encontrada a tempo? Ou o silêncio que ela tentou curar acabará engolindo a todos? A cada passo, o passado espreita e o futuro exige coragem. Não perca, essa história tocou seu coração? Compartilhe com a gente nos comentários. Sua opinião é muito importante. Se esse vídeo te emocionou, deixe um like para nos ajudar a continuar trazendo histórias assim. E aproveita para se inscrever no canal. Nos vemos no próximo episódio.